Salve, salve, galera. Beleza aí? Bom, no vídeo anterior eu expliquei para vocês como determinar e encontrar os zeros de uma função quadrática, tá? Lembrando o seguinte, para encontrar os zeros da função afim, a linha de raciocínio é a mesma, tá bom? Eu sempre costumo dizer assim, ó, não adianta você ficar fazendo 10, 20, 1 milhão de exercícios se você não estudar, não tentar expandir a sua mente e entender o conceito do que tem por trás de um exercício de matemática, certo? Bom, vamos lá. Eu quero encontrar os zeros dessa função aqui, ó, f de x igual x ao quadrado mais 2x. A primeira coisa que eu devo observar é que esta função, tá? Essa expressão aqui, ó, se for pensar numa equação do segundo grau, ela não é completa, né? Por que ela não é completa? Eu tenho o meu coeficiente a, que acompanha a variável x ao quadrado, é 1. Eu tenho o meu coeficiente b, que acompanha a variável x de expoente 1, é 2. E o meu coeficiente c eu não tenho. Ou seja, se eu não tenho, é 0. Então, neste caso especificamente, não há necessidade de resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Bom, o que nós devemos fazer é o seguinte aqui, ó. Pegar o f de x e igualar para zero, não é? Que eu expliquei no outro vídeo. Então, f de x igual a zero. Quem é o f de x? É x ao quadrado mais 2x. Então, isso implica que x ao quadrado mais 2x é igual a zero, certo? Eu comentei com vocês por várias vezes que é importante ter o pré-requisito em matemática. E aqui eu vou utilizar uma coisinha chamada fatoração, que é um conteúdo do 8º ano do ensino médio, né? E dependendo aí do método de ensino, é um conteúdo até do 7º ano. Então, fatorar aqui, ó. Observe que o meu x ele aparece nesse termo e nesse termo. Então, eu vou colocar o x em evidência, certo? Colocando o x em evidência, eu tenho que escrever outra expressão com os mesmos dois termos aqui dentro do parênteses. Então, eu posso pensar assim, ó, x ao quadrado dividido por x dá x, mais 2x dividido por x dá 2, igual a zero. Esta expressão é equivalente a essa, fatorando. Aqui eu tenho um produto. Eu tenho dois fatores. O x é meu primeiro fator e o x mais 2 é o meu segundo fator. Então, eu vou pegar cada fator e igualar para zero. Eu vou fazer x igual a zero ou x mais 2 igual a zero. Bom, fazendo essa igualdade, eu fico com duas equações simples aqui de primeiro grau. Observe que o x é igual a zero já está resolvido. E aí eu vou resolver essa outra equação, x mais 2 igual a zero. Vou pegar o 2 que é positivo e passar para o segundo membro da equação. Ou seja, vai ficar assim, ó, x igual a menos 2. Então, os zeros da minha função x ao quadrado mais 2x são os números 0 e menos 2, tá? Os zeros da função, vou colocar aqui os zeros de f de x, são 0 e menos 2, ok? Mais uma aqui, ó. Agora eu tenho
uma função, né, que é completa, ela tem os 3 coeficientes. Então, eu vou pegar meu f de x igual a 0. Meu f de x é x ao quadrado mais 7x mais 10. Então, eu vou substituir. X ao quadrado mais 7x mais 10 igual a 0. Agora, como é completa, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, né? Então, usando Bhaskara aqui, ó, x igual menos b, né, da regrinha lá, menos b. O coeficiente b é o 7, então vai ficar menos 7, mais ou menos a raiz quadrada, b ao quadrado, 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes a. O a é 1, vezes c, que é 10. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. Então, menos 7, mais ou menos. Resolvendo aqui, ó, 4 vezes 1 vezes 10, dá 40. Então, eu vou ter 49 menos 40. 49 menos 40 dá 9. Tudo isso dividido por 2. Então, eu vou ter x igual menos 7, mais ou menos, a raiz quadrada de 9 aqui, 3. Então, vamos analisar os dois zeros da minha função. Menos 7 mais 3 dá 4, certo? Menos 7 mais 3, desculpa, dá menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Ou o outro zero da função, menos 7 menos 3, dá menos 10. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Então, os zeros da minha função são menos 2 e menos 5. Os zeros de f são menos 2 e menos 5. E aqui o último, tá? 4 menos x quadrado. Poxa, professor, mas geralmente o x ao quadrado ele aparece primeiro. Então, na verdade, não tem uma regrinha para ele aparecer primeiro, no meio, por último, né? Tanto faz. O que eu posso fazer aqui é ajeitar, ó. F de x igual... Esta expressão é a mesma coisa que menos x quadrado mais 4. Estão satisfeitos agora? O x ao quadrado apareceu primeiro aqui, né? É uma equação, é uma função incompleta, né? Então, fazendo isso aqui, ó, igual a 0, vou pegar esse 4, trocar de membro. Então, isso vai ser equivalente menos x quadrado igual a menos 4. Se numa equação os dois lados são negativos, negativo com negativo, a hora que eu passar esse menos 1 para cá dividindo, vão ficar positivo, né? Ou pensando naquela historinha de multiplicar ambos os membros por menos 1. Vai ficar negativo, negativo, positivo. Então, isto é a mesma coisa que x ao quadrado igual a 4. Fazendo aqui no cantinho, x igual, mais ou menos, o expoente 2, troca de membro, vai virar a raiz, certo? Portanto, x é igual a raiz quadrada de 4, é 2, ou menos 2. Então, esses aqui são os zeros da minha função, tá? Agora, analise o seguinte, ó. Nós tivemos aqui 3 situações. Primeira situação, eu apliquei a fatoração, né? Fator comum em evidência. A segunda situação, apliquei direto a fórmula de Bhaskara.
E a terceira situação eu resolvi de uma maneira mais simples. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não adianta tentar resolver matemática pensando que é tudo igual, porque não é tudo igual. Você precisa entender o conceito dos exercícios e, principalmente, ter pré-requisitos básicos, tá? Quando eu digo que é preciso ter pré-requisitos básicos, é que esse básico que você aprende principalmente no ensino fundamental, tá? Fundamental que eu digo é do segundo ano até o nono ano, é que você vai utilizar no ensino médio. Sem os pré-requisitos básicos, aí realmente vai ficar complicado, tá? Às vezes você até entende resolver um exercício desse, só que aí você cai numa história dessa aqui, ó. Ah, eu preciso colocar um fator como evidência, aí você não sabe como é que faz. Só enfatizando, tá? Posso aplicar fórmula de Bhaskara aqui? É claro que pode. Você colocaria o coeficiente C igual a zero. Aqui também, ó, você pode aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? Não tem nenhum problema, tá bom? O coeficiente A aqui é menos 1, o coeficiente B aqui é 0 e o coeficiente C aqui é 4. Você pode aplicar, não tem problema, tá bom? Basta fazer B igual a 0 nesse caso e aqui C igual a 0. Só que você vai gastar um pouco mais de tempo, tudo bem? Isso aí.